Olá, Olá! paz de Deus a todos. Estamos começando mais um Bíblia com as crianças. e hoje nós vamos falar sobre o livro de São Mateus, capítulo 1 e 2, e Lucas, no capítulo 1, falando a respeito do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E iniciando desde o encontro com o anjo, falando com Maria e dando continuidade. Nós vamos iniciar a fala com a Valéria. O anjo Gabriel foi falar com Maria e falar para ela que ela estava gestante de Jesus. Aí ela falou que como que ela ia gerar se ela não tinha nenhum marido e nenhum esposo. Ele falou que ele que seria gerado por Deus, ele daria essa declaração a ela. Que desceria o Espírito Santo sobre ela e que ela geraria pelo Espírito Santo. Aí ela foi contar para José e ele, depois de saber da notícia, pensou em deixar ela. Mas aí depois o anjo foi lá e confirmou para ele o que tinha acontecido e ele então decidiu ir com ela para Belém para gerar Jesus. E aí nesse caminho, quando eles chegaram em Belém, eles foram... Não tinha nenhum lugar para eles ficarem. E aí eles foram para onde ficavam os burros, onde ficavam os animais e os cavalos. Aí lá eles colocaram Jesus, onde se colocava a comida das vacas, dos burros. Numa manjedoura, que se usava para dar alimento para as vacas e para os cavalos. Então nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu e foi colocado aonde se usava para alimentar os animais. O Rei da Glória mostrou a toda a humanidade os princípios da simplicidade, que ele não veio para sentar em trono feito pela mão do homem, nem usar o poder que ele tinha para poder usufruir das autoridades que o mundo tem, mostrando que o governo daqueles que servem a Deus é a humildade, é levar a paz, o amor e o principal que ele veio, trazer-nos a esperança da salvação. Continua, Valéria. Depois disso, que Jesus nasceu lá. Vamos lá pro Valério. Ele nasceu, foi colocado numa manjedoura, ele nasceu em... Belém. Ele nasceu em... Ele nasceu em Belém. E quando ele nasceu em Belém, quem foi visitar ele, Valério? Começa com você. Os magos que deram mirra, incenso e ouro para eles. Antes dos magos visitarem o Senhor Jesus, ele passou e conversou com quem? Na passagem de eles vindo para cá, para Belém, visitar o Senhor Jesus. Ele falou com quem? Quem era o rei daquela época? Herodes. Herodes. E Herodes falou o que para eles? Com um ar de simpatia, falou para eles que se eles encontrassem o menino, que havia de ser o rei dos judeus, né? Era para ele fazer o quê? Informar ele aonde ele estava. Porque o intuito dele era o quê? Matar. E assim, ele sabendo do nascimento do Senhor Jesus e vendo que os magos mudou o caminho e não retornou para falar aonde o Filho de Deus estava, o que ele fez? O que Herodes fez? Mandou matar todo mundo de Belém, todas as crianças até 2 anos. Isso. De Belém, os arredores, com o intuito de matar Jesus. E quando José e Maria soube desta notícia, que Herodes procurava a morte deles, o que eles fizeram? Fugiram para o Egito. E lá permaneceram até quando descobriram que Herodes tinha morrido. E retornaram novamente, né? E nesse meio tempo, quando o anjo... Como era o nome do anjo que apareceu a Maria? Gabriel. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, Valerie, ele já tinha passado na casa de Zacarias e anunciado
a Zacarias e a Isabel que eles teriam um filho, que seria um filho da velhice. Isabel era estéril, e no versículo 37 em Lucas primeiro fala, porque Deus tudo pode. Zacarias duvidou do anjo que o visitou no templo, e por isso o anjo fez o que com Zacarias? Deixou ele cego. Mudo. Não. Mudo? Deixou Zacarias mudo. Zacarias ficou mudo até que a criança nasceu e se cumprisse a palavra de Deus. Quando nasceu cego, ficou outro. Esse aí ficou mudo. Quando nasceu a criança, como era o nome da criança que Isabel estava gestante? João Batista. João Batista, aquele que lá em Isaías falava, a voz do que clama no deserto, porque quando ele começou a pregar o evangelho, ele foi para o deserto e lá ele vivia vestido de couro de animais, de camelo, que se eu não me engano e usava para se alimentar mel silvestre e comia gafanhotos. Pregando a verdade, ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus, anunciando o arrependimento. E quem que veio a batizar o Senhor Jesus nas águas? João Batista. João Batista. E quando o Senhor Jesus veio, que ele batizou, ele falou, olha, virá um após mim, quando ele pregava, que não batizará com águas, mas batizará com fogo do Espírito Santo. E no momento que ele batizou o Senhor Jesus, desceu sobre o Senhor Jesus uma pomba branca, com símbolo, e do céu saiu uma voz. Este é o meu filho amado, aonde trouxe ao contentamento a João Batista, que futuramente seria morto por pregar a verdade, mas desceu à sepultura para a salvação com o direito que Deus os deu de abrir o caminho para o Filho de Deus. Maria, quando Isabel estava gestante, foi visitar Isabel. E o que aconteceu, Valéria? João Batista pulou do ventre de... João Batista estava no ventre de Isabel, com aproximadamente 6 meses a 7, e saltou no ventre. Quando saltou no ventre, Isabel falou uma frase muito bonita a Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre. Porque naquele momento ela sentiu que estava ali gerando Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia, Vale? Não pode ficar com a cara brava, tem que falar glória a Deus, cadê? Aleluia. Não, esse aleluia tá feio, vamos lá, um aleluia mais alegre. Vai. Aleluia. Ah, esse aleluia tá fraco. Sinal que esse aleluia não quer comer Nutella. E dentro das escrituras, essa foi... Para eu falar. Ah, então fala com alegria. Alegria. E aleluia. E aleluia. Então tá, vamos lá entendendo. Esse foi o nosso Senhor Jesus, que veio na terra, falando sobre a parte do seu nascimento, né? Que veio no ventre de Maria, que o Senhor deu a condição de eles estarem ali naquela situação, mas Deus guardou a eles. O Senhor Jesus sempre tinha as festas, que era a festa da Páscoa. José e Maria sempre iam para Jerusalém, e numa dessas idas, Jesus tinha aproximadamente 12 anos. Quando eles retornaram, perceberam que o menino não estava mais entre eles. E foram ver o que estava acontecendo e descobriram que Jesus tinha ficado em Jerusalém. Quando retornaram, descobriram que Jesus estava no templo pregando a palavra de Deus. A sua primeira aparição. Falando das coisas de Deus. Tá? Então, Valéria e Valérios, falamos sobre o nascimento do Senhor Jesus, desde o seu contexto, né? E depois sabemos o que aconteceu, deu continuidade ao Evangelho, juntou ali os seus apóstolos, falando das verdades, das grandezas de Deus, fez os seus milagres e foi crucificado. Depois de 3 dias, ressuscitou e está vivo entre nós, junto deste momento maravilhoso. Então, Deus, como falou ali em 1 de Lucas 37, para Deus nada é impossível, né? Fala alguma coisa aí, Valéria, a respeito de todo esse contexto, algum dos versículos do que você achou, que você ficou contente aí ou que te trouxe algum ensinamento. Eu fiquei contente, eu me alegrei quando eu tava lendo e aquela parte depois que ele nasceu. Eu gostei muito dessa parte. Né? A parte do nascimento do Senhor Jesus e da humildade, né? E da simplicidade aonde veio nada mais, nada menos que o Filho de Deus, o Redentor da humanidade, que fez nova todas as coisas. E você, Valérios?
eu aprendi que você não precisa ter, vamos dizer, ser muito bom nas coisas se você quer ser, vamos dizer, o rei. Porque Jesus, ele é humilde e ele é rei, então, vamos dizer, o rei dos céus. E você não precisa estar cheio de ouro para você poder ser humilde. Você acho que está querendo falar que Jesus não precisou das grandezas desta terra para mostrar quem ele era, o que ele era. Pelo contrário, procurou entre o povo as partes mais humildes, as partes mais simples, que eram muitas das vezes desprezadas pelos sacerdotes, pelos fariseus. O Senhor Jesus estava lá meio do pobre, do necessitado, da viúva, né? Estava ali falando das grandezas de Deus. Ele nunca deixou o templo, que memoravelmente nos evangelhos mostra que de habitual o Senhor Jesus frequentava o templo aos sábados. E ali ele falava das coisas de Deus e pregoava a palavra. E muitos dos que estavam ali olhavam e falavam: de onde vem tanto conhecimento? Quem é este? Falavam: é filho de José o carpinteiro. Então o Senhor Jesus nunca menosprezou a casa de Deus. Pelo contrário, ele tinha o habitual de estar sempre aos sábados. E quando passava por lá, que uma dessas passagens foi quando ele derrubou as mesas dos mercadores, dizendo: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando que a casa do Senhor não é lugar de fazer troca, não é lugar de fazer venda, nem de se comercializar o que é da terra. Tudo que é relacionado a Deus é para se falar e se apregoar do céu. Jesus teve ódio? Não. Né? Jesus não teve ódio. Jesus ensinou alguém a matar? Não. Jesus ensinou alguém a odiar o seu irmão? Não. O Senhor Jesus ensinou nós: se bater do lado, oferecer ao outro lado da face. E alguém perguntou: Senhor, mas se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes tenho que perdoar? Digo-lhe que 7. Não, 70 vezes 7. O Senhor é amor, é perdão e é misericórdia. O evangelho que o Senhor Jesus, esse que veio vestido de humildade, este que veio numa manjedoura, colocou ele quando criança, teve que fugir para o Egito. E pela situação que aconteceu, muitas crianças perderam a sua vida. Houve-se clamor e choro na terra. Ele veio nos ensinar que nós temos que estar diante dele com amor, com compaixão, com misericórdia. O Senhor Jesus nos ensinou, as crianças que estão aqui, a amar a todos, independente de classe social, independente de pensamentos, temos que amar a todos. Tem gente que fala assim: mas nós como cristão, nós temos que se apartar do pecador. Não. O Senhor ama o pecador. O que nós temos que se apartar é das obras pecaminosas. Amai a todos, ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. O Senhor Jesus vive entre nós. E é por esta grande misericórdia que foi nos dado esse direito de estarmos aqui em seu nome, escutando essas grandezas, essas maravilhas. O Senhor Jesus nasceu, morreu, mas ressuscitou e está vivo entre nós, né? Então Valério falou que o Senhor Jesus mostrou que a humildade, né, a simplicidade não precisa de artifício, de ouro, de prata, de coroa e de trono. Ela por si se proclama. Quem é não precisa dizer. As pessoas veem e sabem. As suas obras testificam de si, né? A Valéria falou do nascimento, que foi uma parte linda, simbólica, que trouxe a esperança a nós, da simplicidade que nasceu o nosso mestre e nos deu esse direito de nós estarmos aqui neste dia. Então, mais um Bíblia com as crianças, sobre esta história maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Aleluia, vale para nós terminar? Que aleluia alegre. Aleluia, alegre. E deixando bem claro que o nosso foco aqui, eu falei para a Valéria, vamos ver se ela vai lembrar, a respeito das escrituras. Por que nós fazemos isso? O nosso foco é decorar a palavra? O nosso foco é mostrar que sabemos ou somos doutores na letra e no conhecimento? Não. Qual que é o nosso foco a respeito da Bíblia, Valéria? Tirar alguma coisa pra si. Tirar alguma coisa para si, para o nosso dia. Não adianta eu decorá-la.
Não adianta eu saber dos termos históricos, da forma correta, da gramática, da interpretação do hebraico e do aramaico, em quantas vezes ela foi interpretada e traduzida. O que importa é que a Bíblia tenha efeito na vida das crianças e que ela tirem para si algum proveito. Hoje nós vamos tendo o contexto e aprendendo aos poucos, sem opressão, com amor e carinho. Né, Vale? A baleia engoliu quem? Você lembra? O Jonas, né? Então, Jonas, né? A baleia engoliu o Jonas. Então, e as crianças vão aprendendo e tirando para si, para o seu dia a dia, o proveito para se colocar em prática, né? Então, Deus abençoe a todos. Muitos me perguntam sobre Bíblia, que nem tem uma ali, Bíblia infantil, ilustrativa para crianças. O nosso amigo, companheiro, nosso irmão Eduardo Vasco, ele tem uma loja online que trabalha com esse tipo de Bíblia infantil. E eu vou deixar depois o link aqui no vídeo, nos comentários, na descrição. E quem tem esse desejo, perguntaram para mim aonde tem, com ele você encontra esse tipo de Bíblia, que é muito bom, que é ilustrativo e traz um pouco de interesse para as crianças, né? A palavra diz assim: ensinai a criança o que é bom e depois de velho não se esquecerá dele. Deus abençoe a todos. Mas Deus abençoe. Tchau. Vai lá, Valerie. Vai lá. Tchau. Tchau. E aquele aleluia forte que você tá hoje aí? Vai, cadê? Não é forte. Deus abençoe. Ela fala